Senhor presidente, colegas vereadores, tribuna, funcionários dessa casa, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu também aqui, já no início do meu pronunciamento, nessa noite de hoje, quero deixar também a minha mensagem para os professores, que eu deixei lá na minha página no Facebook, inclusive também no meu blog. Professor é o único profissional que forma todos os profissionais. Nem sempre são reconhecidos e homenageados como merecem. Muitas vezes o seu trabalho é quase invisível e outras tantas encontram resistência do lado de lá. Mas todos concordamos em que poucas coisas são tão nobres e importantes quanto o trabalho de um professor. Hoje, no último dia 15, sendo o dia deles, a você, professor, eu desejo um dia maravilhoso, e a todos os demais que reflitamos sobre a importância de tão fundamental e necessária profissão. É você, professor, que vai esculpindo com a sua dedicação, paciência e sabedoria as mentes das mulheres e dos homens do amanhã. Pelas suas mãos passa o futuro do país, e com elas você ajuda a moldar os cidadãos que tomarão conta desse futuro. É um trabalho de muita responsabilidade, mas na sua honestidade e irrepreensível juízo nós confiamos, pois quem se entrega a tão destino e honrado ofício, quem se cultiva para depois cultivar nos outros, quem compartilha todo o seu conhecimento com os outros, tem que ser alguém que merece toda a nossa admiração, confiança e respeito. Foi um feliz dia do professor que eu desejei a todos no último dia 15, que foi o dia dos professores. Continuando aqui o meu pronunciamento, senhor presidente, conforme o vereador Regicelli falou, ele esqueceu de falar. Estivemos na última terça-feira no escritório da CAE, no escritório regional em Paulo Ferros. Eu, o vereador Chico, o vereador Regicelli, o vereador Antônio Carlos Neto, os demais tiveram seus problemas, não puderam ir. Infelizmente, seriam bom todos os 9, mas como não puderam ir, nós 4 tivemos a oportunidade de estar lá e levamos vários assuntos, inclusive os requerimentos que foram aprovados por essa casa de 2013 até esse ano 2015, que nem sequer resposta tivemos aqui para ver, enviaram para esta casa. O requerimento solicitando a lavagem da caixa d'água no monte, solicitamos a lavagem da caixa, que o requerimento de Vossa Excelência fosse atendido. Solicitamos também a ampliação do sistema de tratamento, que é para colocar o outro filtro que já está instalado e não está funcionando. Quem sabe a gente colocamos lá, falamos lá para o diretor que essa água amarela, com amarelada e com um mau cheiro que já está chegando nas torneiras do cidadão, quem sabe passando por esse filtro não melhore, né? Já que a mesma está sendo tratada apenas com cloro. Colocamos também no assunto sobre a adutora que vem da Armando Ribeiro, lá de Açu. Ver o que aqui a CAE pode fazer para que a mesma possa ajudar no abastecimento do município. O outro assunto que foi levado também foi sobre a construção de uma caixa d'água para atender o bairro Francisco Godeiro Carlos e o conjunto Tony Márcio Carlos de Melo, que é os 2 bairros mais distantes da caixa de água da CAE, e que agora, ultimamente, estão construindo casas em locais mais altos e está ficando quase no nível da caixa. Então fica difícil da água chegar até as torneiras e as caixas d'água dos banheiros dessas residências. Ficamos aqui acordados com o diretor para que possamos mandar os ofícios todos com datas novas. Isso foi solicitado por parte dele, como também enviar um ofício solicitando por parte da CAE um estudo, orçamento e projeto para a construção dessa caixa d'água no bairro Francisco Godeiro Carlos.
Então essa conversa que a gente teve lá foi muito produtiva. Se Deus quiser, é de melhorar muito a situação do nosso município. Se Deus quiser, de ser tudo atendido por parte da CAERN. Mas quando fala em CAERN, senhor presidente, estivemos lá procurando solucionar um problema, que é a falta de água. E quando essa semana muitos cidadãos me procuraram e eu fui tirar a certeza, fui tirar minha dúvida na própria CAERN, inclusive já fui hoje à tarde perguntar quais foram os prédios públicos que tiveram sua água cortada, e já faz uma semana. Eu tive essa informação na sexta-feira passada à noite, depois da sessão, e hoje fui atrás, depois de 8 dias, e foram cortadas as águas das praças do bairro da Estação, da Praça Wilton Souza Paiva e da Praça da Capelinha, que é o nome de seu Chico Corrêa. Uma observação que fica aqui, que a Praça da Capela é quem abastece, se não me engano, a biblioteca. Está sem água todas as duas. Cortaram também a água desse canteiro aqui em frente do mercado. E cortaram a água do mercado. Cortaram a água do açougue, que é muito importante para os marchantes que usam o açougue público. Foi cortada. A água do centro da cidade, da praça do centro da cidade, Praça Aurino Carlos, foi cortada. A água do prédio da prefeitura, senhor presidente, foi cortada. Do prédio da prefeitura a água foi cortada. Se o funcionário quiser usar o banheiro ou lavar as mãos, ou seja lá o que for, usar água para aguar, a planta não tem água. Foi cortada. E foi cortada a água também do canteiro em frente à escola estadual Professor Pedro Gugel. Aí fica a pergunta, o que é que aconteceu para essas águas ser cortadas, inclusive da prefeitura? Creio eu que isso não é forma de economizar água. Não é forma. Cortou até da prefeitura. Creio eu que isso não é para economizar dinheiro. Creio eu também, ou seja, que não é assim que se faz corte de gasto no município. Tem muitos outros motivos para fazer um corte de gasto no município. Coisas desnecessárias aí que vivem rodando aí no meio do município. E fica aqui o meu lamento e a pergunta que eu não sei o porquê. Não, só isso aqui, no meu entender, no meu ponto de vista, que eu não vou nem afirmar, porque eu não tenho a certeza, mas até aqui, na minha observação que eu faço, só pode ter sido atrasado. As contas que estão atrasadas. Porque motivo para economizar água, isso aqui não é motivo. Se cortou a da própria prefeitura, não é motivo para economizar água. Só pode ser atraso na conta de água. Conforme às vezes acontece na energia dos prédios públicos. Então, essas coisas não podem acontecer. Já pensou se pudesse cortar do hospital? A do Matadouro? Graças a Deus que a CAERN evitou de fazer esses cortes. Mas está aqui, até da própria prefeitura a água foi cortada. Então fica aqui a minha dúvida e a pergunta por que essa água foi cortada. Um outro assunto, senhor presidente, que eu trago essa casa desde o ano 2013, o carnê do IPTU. Regissério falou aqui, o colega vereador Regissério falou aqui, tanto eu como Vossa Excelência falamos sempre aqui sobre a rua Luísa Carlos, a rua do Matadouro. Eu estou morando lá, vai fazer 3 anos, dia 10 de outubro, dia 10 de janeiro de 2016. Próximo dia 10 de janeiro vai fazer 3 anos que eu moro naquela rua. Já passaram lá medindo lá o calçamento 3 vezes. Ou seja, pouco mais de 2 anos já mediram o calçamento 3 vezes. E o calçamento até hoje nada. Mas na casa do cidadão que reside lá chegou o carnê do IPTU. Rua Luísa Carlos. No ano passado, senhor presidente, eu trouxe o carnê da rua Vitorino Paulinho, que é aquele pedaço de calçamento que desde 92 está para ser concluído, que é ali depois de Tonheirinho até a entrada do sítio de Délia. Eu trouxe no ano passado uma residência de lá. Hoje eu trago de uma residência da rua Luísa Carlos, é a rua do Matadouro, onde a carne do município, que o município consome, o carro passa lá em frente todos os dias. E fora o lamaçal que tem lá naquela rua. E trouxe um também, senhor presidente, outro carnê do IPTU, que eu pedi ao cidadão, da rua Sebastião Carlos, aquela rua ali, de Francisquinho.
Faz muitos anos que mediram aqueles calçamentos, ninguém sabe se veio dinheiro, se não veio, se o recurso saiu, se não saiu. Eu sei que o calçamento não está lá. Então está aqui dois carnês IPTUs de ruas diferentes, o cidadão paga e não tem. E uma observação, senhor presidente, que eu acho que vossas excelências também devem observar, é sempre as mesmas fotos, a passarela Francisco Freire, que vem no carnê do IPTU, é sempre a mesma foto. Quer dizer, isso aqui é o quê? Querer maquiar, é querer maquiar o cidadão. Isso aqui é querer enganar o cidadão. Eu quero ver maquiar a rua Luísa Carlos. Não tem como maquiar. Por que vamos maquiar? Porque não tem calçamento lá. Se fizer em computação gráfica, bota o calçamento lá. Mas não tem como maquiar. Porque se botar o calçamento na computação gráfica e a foto nas redes sociais, eu tiro a foto do bar que tem lá e do nome. Aí está aqui, aí eu pergunto aqui mais uma vez, eu deixo a pergunta para o senhor prefeito. É justo o cidadão pagar isso aqui todos os anos e no inverno pisar na lama e no verão aguentar a terra na cara? É justo isso aqui para o cidadão? Essa pergunta fica aqui para o prefeito e para a Secretaria de Obras e Urbanismo, inclusive para a Secretaria de Saúde, porque na rua Luísa Carlos tem um lameiro que lá só Deus. Por falar em lameiro, já está com mais quase 2 meses. Um ofício que eu entreguei solicitando o reparo no calçamento do esgoto a céu aberto em frente da escola Francisco Belarmino. Está lá, até hoje não foi solucionado. Não foi solucionado. Está lá os alunos convivendo com o lamaçal todos os dias. O cidadão que trafega por lá convivendo lá todos os dias. E quando eu trago para cá, eu trago assuntos que interessam a população, não é que interessa a mim não. Eu quero que resolva o problema da população, que resolva o problema do cidadão mafoncense. Quando eu trago esses carnês para mostrar aqui na Câmara, é para que o prefeito solucione os problemas dessas ruas, dos calçamentos. Questão de água. Está um impasse aí com perfurações de poços, porque tem que ser doado o terreno para poder perfurar os poços da emenda, num convênio. Tem um requerimento aprovado por todos nós, pedindo para que a prefeitura destine um desses poços para o bairro Francisco Godeiro Carlos, já tem um terreno do CSU. Se não puder transferir, que perfure um poço, 10 mil reais, perfure um poço por conta própria, no bairro Francisco Godeiro Carlos, com mais 2 mil, 12 mil reais, deixa uma caixa d'água instalada com 5 mil litros para o cidadão chegar e pegar a sua água. São coisas simples e de suma importância para a população. Aí está aqui, eu trago esses carnês porque eu não acho justo o cidadão pagar o seu IPTU e não ter um calçamento na frente da sua casa. Eu acho injusto o cidadão pagar a sua contribuição de iluminação pública todos os meses na sua conta de luz e não ter uma luminária, uma luz no poste da sua casa. A sua residência viver, entra mês, entra ano e sai ano, conforme o cito da Apuio que sempre cito, às escuras quando anoitece. Eu pergunto, é justo o que o município está fazendo com esses cidadãos? Fica aqui a minha indignação e essas perguntas. Por que a água desses prédios públicos foram cortadas, inclusive da prefeitura, que eu creio que não é para economizar água, e fica aqui a minha indignação com relação ao IPTU. Inclusive, até o funcionário que entrega o carnê do IPTU, senhor presidente, que eu tenho pena dele, um grande amigo meu, o cidadão vai entregar o carnê do IPTU de 5 horas da manhã, com medo de encontrar o cidadão e ouvir poucas e boas, até porque não tem culpa do cidadão abordar ele e dizer muitas coisas que não é para ser dita a ele. Então o funcionário, que eu entendo a parte dele, vai entregar o carnê de 5 da manhã. Quando você acorda, abre os olhos e abre a porta da sua casa, o primeiro presente. Abre a porta não, quando você chega perto da porta para abrir ela, o presente que você encontra é o carnê do IPTU para pagar. Que nem aconteceu na rua Luísa Carlos. Quando acordava de 5 da manhã, estava o carnê no pé da porta, por dentro de casa. O funcionário entrega de manhã cedo, com medo de ser abordado, porque já foi abordado por várias pessoas indignadas porque pagam o seu IPTU e não tem um calçamento e outras coisas que lhe beneficiem.
o município sendo beneficiado com o dinheiro e o cidadão não sendo beneficiado com nada. Eu vou ver o que é que se pode fazer com relação ao ICMS, porque se eu vou estudar e vou analisar, porque se tiver condições de eu pedir o bloqueio do ICMS do município, na justiça, eu vou procurar informações, um advogado, e vou ver o que é que se pode fazer para bloquear o ICMS da prefeitura. Aí vão dizer, a prefeitura não pode fazer isso porque Augusto Queiroz pediu para bloquear o ICMS. O ICMS foi bloqueado por conta do vereador Augusto Queiroz que pediu na justiça. Por causa de mim, não. Por causa do próprio Poder Executivo, que pega o recurso e não investe no que é necessário. Não investe no que é para ser investido. Não é por causa de mim, não. Conforme eu digo, muitos projetos de leis que a prefeitura manda para cá para a gente aprovar, sem dar tempo da gente analisar, no dia que essa casa rejeitar algum projeto desse, não é culpa da casa, não. É culpa do executivo que envia para cá fora dos prazos. Pedido de caráter de urgência não vem. E a gente tem que votar na coisa que não está sabendo. Por isso que muitos projetos eu me abstenho ou voto contra, porque eu não vou votar numa coisa que eu não sei. É isso que deixa a gente indignado, porque sempre somos abordados pelas pessoas no meio das ruas. Isso aqui, Vossa Excelência, são testemunho disso. Nos abordam e a gente tem que abordar o município, o executivo. Então, senhor presidente, no momento, essas são minhas palavras, e mais uma vez deixo registrado aqui a minha indignação com relação ao ICMS e ao IPTU que o município cobra do nosso município. Muito obrigado. Do nosso povo, do povo do nosso município. Muito obrigado.